Vamos assistir uma matéria sobre doenças genéticas produzida pelo programa Comunidade na TV da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Existem grupos de risco que podem ter uma probabilidade maior de vir a ter filhos com certos tipos de doença genética. Então tudo começaria num aconselhamento genético ou pelo menos num levantamento do histórico familiar. Então a chance de um judeu ashkenazi carregar um gene que poderia vir a levar algum tipo de doença, caso encontre com o par, é de 1 para 4, tá? Ele não vai ter doença, mas ele pode ser o que a gente chama de portador, é um heterozigoto. Se ele encontra um parceiro que tem exatamente uma predisposição para esta mesma doença, é um portador para essa mesma doença, vai existir 25% de chance da criança nascer afetada. Hoje em dia, esses testes eles estão muito mais acessíveis, eles são muito mais baratos, você pode fazer painéis. O que não dá é para a gente não fazer mais isso e fingir que isso não existe. Os exames começaram através de uma doença. Em 1971, nos Estados Unidos, começaram a se investigar para uma doença chamada doença de Tay-Sachs, que é uma doença neurológica degenerativa. 1971 é há quase 50 anos. E depois disso, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio de Genética Médica, recomenda o rastreamento de pessoas de grupos considerados de risco aumentado, de incidência aumentada para essas doenças. Isso faz parte de programas de saúde pública, inclusive em alguns países. Então, em Israel, no Canadá, na França, no Reino Unido, na Austrália. Então, o que a gente precisa é de informação, a gente precisa divulgar essa informação e a gente precisa que as pessoas entendam que o objetivo é preventivo, é prevenir sofrimento. Primeira coisa, a gente precisa ter um casal, tá, que queira ser testado e que entenda a importância de ser testado, isso é o mais importante. E o exame pode ser através do sangue, pode ser um esfregaço na mucosa oral, pode até ser através da saliva. Então, hoje em dia, isso está tudo muito mais fácil, tá? O exame em si, ele é tranquilo. Já temos laboratórios no Brasil que disponibilizam esses exames. Acho que o próximo passo é tentar garantir que planos de saúde entendam que é importante essa cobertura também. E quem sabe a gente, com a inserção disso na rotina da comunidade, a gente consiga ter doadores que ajudem pessoas que não têm condição para fazer esses exames sempre e, idealmente, antes do momento da decisão de ter filhos. As pessoas têm a ilusão de que a genética, a gente está falando sempre de coisas muito raras e sempre de coisas muito caras. Doenças raras, no conjunto, elas podem não ser tão raras assim e existem certos grupos que podem se beneficiar bastante de testes que estão cada vez mais acessíveis. Nós estamos aqui reunindo a comunidade judaica do Rio de Janeiro com o objetivo de divulgar o trabalho que é da Cure Tay-Sachs Brasil, uma organização que foi criada há cerca de um ano com o objetivo de conscientizar e educar judeus e não judeus a respeito dos riscos de doenças genéticas. Todos os casais que planejam ter filhos ou apenas que estão em idade fértil deveriam saber dos riscos que estão correndo. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de se ganhar a Mega-Sena é de 1 em 50 milhões. O risco de você ter um filho ou uma filha com uma doença de genética é de 1 em 3 mil. No caso da Tay-Sachs, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa ser portadora do gene defeituoso da doença de Tay-Sachs é 1 em 30, mas existem outros grupos onde o risco é bastante elevado. Desde que a gente colocou no ar o website da Cure Tay-Sachs Brasil, a gente tem recebido um número imenso de contatos de pessoas de diversas partes do Brasil, de diversas raças, com os testes, a tecnologia que a gente tem e os custos que são relativamente acessíveis, a gente pode testar as pessoas antes delas engravidarem e para as pessoas, no caso dos casos em que ambos os pais possuem o gene defeituoso, é possível através da fertilização in vitro. Existem várias alternativas para esses casais. A indicação da realização da biópsia materna são 4. A primeira delas é a idade materna avançada. Segunda
no sentido de pacientes que foram submetidas à transferência embrionária de embriões morfologicamente saudáveis e não obtiveram sucesso de gestação repetidas vezes. Então, se indica a biópsia para ter mais informações sobre esse embrião. Abortamentos de repetição, nós podemos encontrar algumas aberrações cromossômicas que acabam levando ao abortamento recorrente. E a outra indicação muito importante também é pacientes com histórico de síndrome familiar genética. Consequentemente, a biópsia pode nos dar informações e separar os embriões que não apresentem essa síndrome familiar e levando a uma gestação saudável. Isso é uma realidade nas nossas comunidades, essa realidade está sendo cada vez mais falada abertamente, então é importante que a gente faça esse discurso, um discurso natural, que seja natural conversar sobre as doenças genéticas que são causadas pelos casamentos intragrupo. Eu mesmo, quando eu estudei lá fora nos Estados Unidos, tive a oportunidade de participar de um evento na instituição que eu estudei sobre doenças genéticas judaicas e eles testaram os alunos todos, então essa é uma iniciativa que é linda. E é muito melhor a gente saber e ter mais possibilidades antes do que depois de receber um diagnóstico. É um evento de suma importância, porque é uma coisa que tem que ser conscientizada, as pessoas têm que saber da existência do problema e das opções de solução para o problema. Existe uma organização judaica chamada Dor Yesharim. Inclusive tem um representante de São Paulo, e eles fazem isso, esse mapeamento, vamos chamar assim, de forma sigilosa, sem estigmatizar nenhuma família, enfim, tudo feito de uma forma onde a pessoa simplesmente descobre que com tal pessoa não deve se casar porque pode ter um problema. Não se sabe qual dos dois é aquele que está carregando o problema e com isso você poupa a pessoa de uma série de problemas de estigma que podem vir através de um escaneamento para a própria pessoa ou para os outros. Então isso já existe em mais de 30 lugares do mundo, comunidades judaicas, desde 83. É só, assim, não tem que reinventar a roda, é só trazer esse modelo para cá e isso vai poupar muita gente de muitos problemas de saúde e de estigma. O judaísmo sempre teve a capacidade de se adaptar, se ajornar e estar à frente de seu tempo. E se hoje vivemos em um tempo em que as descobertas tecnológicas, científicas e médicas estão nos otorgando um conhecimento, nós temos que abraçar e realmente, eu diria, uma mitzvah fazer esse tipo de exames e de consultas na hora de construir uma família.